Êxodo capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Êxodo capítulo 14, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitadamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefom. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda.
Assim o Senhor livrou Israel daquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra. E rogamos a ti, Deus, que esta palavra venha de encontro ao nosso coração. Fala, Deus, ao coração do teu povo, porque nós queremos ouvir a tua voz. No nome de Jesus, amém. Amados, este é um texto muito clássico que nós encontramos na Bíblia, que fala sobre a travessia do povo de Israel no mar. E é interessante que a gente entenda um pouquinho dessa história, de que Moisés, um pouco antes de nascer, já havia um decreto de que toda criança que nascesse sendo menino, ele deveria ser morto, porque o povo de Israel, ele já era um povo escravo, um povo que estava crescendo de uma forma grandiosa, e eles estavam com medo de que, ao crescerem, eles se tornassem mais fortes que o povo do Egito, e assim então eles pudessem se rebelar e ir contra eles. E então veio a ordem de que todo menino que nascesse, eles deveriam ser mortos. Porém, as parteiras que assim faziam os partos, elas, temendo ao Senhor, elas não cumpriram com a ordem que foi dada de matar todos os meninos que nascessem. Faraó, então, quando descobre, ele fica indignado, e ele pergunta, então, por que não fizeram isso? E elas, então, vão dizer o seguinte: olha, as mulheres israelenses lá, elas são mulheres vigorosas, são mulheres que, quando eu chegava para poder fazer o parto, os nenéns já tinham nascido. E o faraó, tá bom, então já que é isso, beleza, então, que assim seja. Mas a ordem, o decreto continuava. Moisés então escapa. Moisés é posto dentro de um cesto, colocado no rio. E quando é um belo dia, a filha de Faraó tomando um banho no rio, ela ouve aquele choro de criança. A sua irmã, a irmã de Moisés, estava de longe olhando, e ela viu então que a filha de Faraó havia pego aquele bebê, e ela não tinha como cuidar, não tinha como tratar. Ela então vai dizer: olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar desse bebê. E era a mãe de Moisés. E ela disse: então chame esta mulher, chame-a. E assim chamaram, e aquela mulher então passou a cuidar de Moisés. Moisés então tem uma vida como um príncipe, e chega um momento em que ele mata um egípcio e ele foge, temendo a sua morte. E chega um determinado momento, Deus então agora tem uma missão para Moisés. Moisés agora deve voltar ao Egito, negociar com o faraó, para que o povo de Israel pudesse ser liberto. Dura missão. Moisés vai dizer: Senhor, pede outra coisa, porque isso aí não dá não. Como é que eu vou voltar lá? Os caras vão me matar. Moisés, vai porque eu estou mandando. E Moisés vai e tenta negociar. E aí depois então de 10 pragas, Faraó, porque estava com o seu coração endurecido, porque o Senhor assim o fez, Faraó então liberta o povo de Israel. E aquele povo então sai em retirada. Foi a partir do versículo que nós começamos a ler, versículo 8, que fala sobre Deus ter endurecido o coração de Faraó. Mas assim o povo de Israel então sai e ele vai embora. Eles passam a ter agora a sua liberdade. Era aquilo que Deus estava planejando ou tinha planejado para o povo de Israel. E nessa caminhada, a gente pode imaginar que não era uma caminhada tão fácil e simples que pudesse ser. Já no primeiro instante, quando o povo caminha, sai do Egito, e eles então estão diante agora de um mar, e eles olham para trás, encurtando um pouco aqui a história, eles olham para trás, eles veem o exército lá do faraó de Egito, indo de encontro a eles. E eles então, aquele povo chega para Moisés e diz: Moisés, como pode? Tu nos tiraste lá do Egito, nós éramos escravos, nós éramos aqueles que estavam servindo lá. Nós, se por um acaso morrêssemos, nós tínhamos onde ser enterrado. A gente tinha um lugar para ser enterrado, antes lá do que está aqui no deserto. Tu nos tiraste daquele lugar que para nós era um lugar
de tranquilidade, mas nem tanto. E agora tu nos trouxestes a esse lugar para que nós pudéssemos morrer aqui nesse deserto, no meio do nada. Moisés, tu erraste muito em ter feito isso. E a gente pode imaginar aquele povo todo reclamando, fugindo, correndo, com medo da morte. Deus então diz para Moisés o seguinte: Moisés, diga ao povo diga ao povo que marche. Esse é o nosso grande desafio, amados. Marchar em meio a tantas perseguições, ou tantas lutas, ou tantos desafios que vêm sobre nós. E todos nós aqui temos grandes desafios. Não há como nós falarmos que não temos desafio. Temos. O nosso desafio já começa quando nós nascemos. A luta pela vida. Dependemos de alguém para que a nossa vida ela continue. Porque se não tiver alguém para nos alimentarmos, para nos dar o necessário, o alimento necessário, a gente morre. A gente começa na luta quando vamos para a escola e a gente tem que aprender a ler e a escrever. É fácil aprender a ler e escrever? Será que é fácil? Não é nada. Talvez esse seja um dos grandes desafios que a gente teve já no início da nossa vida, ter que aprender a ler, você juntar uma letra com a outra e formar uma palavra, você colocar isso na mente de uma criança para que ela possa compreender isso, depois ela ter que escrever, ou seja, ela desenhar aquilo, não é fácil, são desafios. E os desafios vão aumentando na nossa vida. Depois é o desafio de uma faculdade, o desafio de um emprego, o desafio de uma vida nova, de um casamento, de um emprego diferente. Os desafios vêm sobre nós e às vezes nós olhamos para trás e achamos que lá atrás está melhor do que aqui, porque lá eu tinha, porque lá eu fazia, porque lá a gente recebia. Agora nós estamos aqui e tem algo errado, isso aqui não está bem, não está legal. Como pode Deus nos trazer para este lugar? E Deus vai dizer o seguinte: olha, marche, não olha para trás não, marche, vai à frente, caminhe, não tema. O Senhor vai dizer isso para aquele povo, versículo 15, ele diz: olha, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Isso é não temer, é a gente confiar nesse Deus, saber que Deus tem estado sempre ao nosso lado, sempre nos orientando, sempre nos dando um norte para onde nós devemos ir. Aquele povo de Israel não estava indo de forma aleatória. Moisés não estava assim: para onde que eu vou agora? Não, para lá, para o norte, para o sul, para o leste? Não. Deus deu uma direção a Moisés e Deus disse a Moisés o seguinte: olha, diga ao povo que marche, vá adiante. Mas Senhor, olha, existe um exército inteiro que está vindo atrás de nós, nós não temos como lutar contra eles. E lá adiante existe um mar, e como eu irei atravessar aquele mar? Tem até um cântico que diz, né? Se Deus não abrir o mar, a gente pede a Ele para o quê? A gente passar por cima dele, não é assim? É desafio, são os olhos pela fé. A gente precisa crer. Eu creio de que Deus fará algo extraordinário. Se a gente não crê que Deus fará algo extraordinário, a gente não está crendo num Deus verdadeiro, a gente não está crendo num Deus do impossível. E nós servimos a esse Deus que é o Deus do impossível. O problema, amados, é que nós estamos acostumados, né, como se diz aí uma gíria bem popular, com arroz e feijão. A gente está acostumado com isso. Se bem que agora a carne está meio complicado também, né, irmão? O preço que está, mas às vezes a gente está acostumado, não, está tudo bem, está bom. Não, nós podemos muito mais com Deus. Nós temos um Deus que realiza grandes milagres e a gente precisa crer nesse Deus. A gente precisa continuar marchando, a gente precisa confiar nesse Deus.
O Senhor diz para Moisés: olha, Moisés, vai lá, levanta esse bordão, estende a mão sobre o mar, divide ele, e os filhos de Israel vão passar no meio do mar. Essa foi a ordem que Deus deu para Moisés. Talvez muitos olharam para Moisés e disseram: olha, Moisés, você está meio doido, você está surtando, como você vai tocar e aquele mar vai se abrir e a gente vai passar? E o texto diz que é em seco, em seco. É assim que Deus faz, não fica dúvida daquilo que Deus realiza. Hoje nós encontramos alguns que vão dizer o seguinte: não, aquela questão do Mar Vermelho foi um vento oriental que veio e aí abriu o mar e o povo passou. O texto vai dizer que eles caminharam muito e o vento não ia ficar muito tempo segurando aquelas ondas ali, até todo o povo de Israel passar, até vir o exército ali do Egito e chegar lá até o meio do mar. Não dava não, não segurava não. E o vento não ia deixar a terra seca também não. É assim que Deus faz na nossa vida. Ele, por muitas vezes, tem dado uma ordem para nós e às vezes a gente desconfia, a gente não acredita nessa ordem de Deus. E é por isso que ele diz: olha, vocês precisam confiar e aquietar o vosso coração. Confia, aquieta o coração. Se eu estou dando uma ordem para que o povo marche, continue marchando. Não para, não olha para trás, não duvide, mas tão somente marche. E é desafiador para nós, quando estamos diante, desse mar vermelho na nossa vida, quando a gente está lá com um exército egípcio atrás de nós, e a gente olha, não tem saída, não tem solução, e o Senhor diz: aquietai-vos, então somente confia. Às vezes nós deixamos de receber bênçãos porque a gente não confia no Senhor, a gente duvida, a gente não crê, ou a gente faz como alguns fizeram: olha, Moisés, nós vamos morrer aqui no meio do deserto. Vocês imaginem como é que estava o ouvido de Moisés, aquele povo todo reclamando no ouvido de Moisés. Quantos ali estavam criticando a atitude de Moisés? Alguns deviam estar até dizendo: olha, Moisés, eu acho que é do outro lado, ele veio aqui como um espião, ele fez tudo isso para que a gente pudesse morrer. Eu acho que Moisés não é um dos nossos não. E tantas outras coisas Moisés deve ter ouvido. E quando nós caminhamos, quando a gente ouve essa palavra do Senhor de que nós devemos marchar, é porque Deus fará com que a gente tenha um livramento, ou Deus fará de que a porta lá na frente ela vá se abrir. Agora, eu quero dizer que essa caminhada não é fácil, não é fácil. O texto está dizendo de que eles tinham uma nuvem que andava sobre eles, e a nuvem fez com que o exército lá do egípcio também fosse enganado, porque eles achavam que era noite e não era noite, e o povo de Israel caminhava de dia. Quando eles estavam pensando que era dia, também não era, o povo de Israel também estava descansando. Mas é interessante a gente notar de que eles não estavam caminhando debaixo de árvores, eles não estavam caminhando com uma fonte que tinha rio ao lado deles, que eles pudessem parar e beber água. Eles estavam caminhando no deserto, e caminhar no deserto requer da gente resistência, persistência. E a gente precisa entender de que não é qualquer um que vai caminhar no deserto e vai sobreviver. E o Senhor estava assim juntamente com eles, dando total condição, dando plena condição para que eles pudessem chegar até o Mar Vermelho e assim então concretizar a vontade do Senhor sobre a vida do povo de Israel. Eles sofreram, eles estavam tensos, preocupados, sabendo que a qualquer instante o exército iria chegar e poder acabar com a vida deles. Quantos de nós ficamos assim também diante de uma situação? Aflige o nosso coração, aflige a nossa alma, tira o nosso sono,
tira a nossa paz, e a gente não consegue enxergar aquele mar se abrindo, porque eu não estou confiando, não estou crendo, ou eu não estou marchando conforme o Senhor tem dito para que eu possa marchar. É desafiador, mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que tem lutado por nós. O Senhor é aquele que não vai deixar com que a gente venha desfalecer ou esmorecer, porque o Senhor tem lutado por você. E por muitas vezes a sua luta é também a luta de Deus. E o Senhor tem estado contigo nessa caminhada. O Senhor tem estado com você a todo instante, porque o Senhor tem dito, e você sabe que lá no íntimo do seu coração, Deus tem falado com você: olha, continue a sua caminhada, não desista, não pare, mas continue a marchar. Grandes são os desafios. Talvez amanhã a gente tenha planos para amanhã. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã, de ter que encarar o seu trabalho, de saber que lá você vai encontrar muitos problemas que você gostaria de ter esquecido no final de semana e que não esqueceu, e que a sua vontade de ir, ela é mínima. Talvez amanhã você tenha outros desafios, e a gente tem medo de encarar e de enfrentar esses desafios, porque ele é além da minha capacidade, além da minha força. E é onde que entra o Senhor nessa história. O Senhor é com você. O Senhor tem estado contigo a todo instante. Ele não vai te desamparar, não vai. Mesmo que você esteja se sentindo de estar caminhando em um deserto, de que a luta ela é sua e sozinha, mas o Senhor é contigo. Aquele povo, ele foi vencedor. Aquele povo sofreu até o último instante. E eu posso imaginar aqui aqueles homens: e agora, Moisés, o que a gente vai fazer? E aí? Você disse que Deus ia dar uma solução para a gente, qual é a solução? Eu estou olhando aqui um mar que eu não consigo olhar do outro lado, mas eu olho para aqui, está vindo um exército ali que vai acabar com a gente. E agora, Moisés, o que você vai fazer? E aí? Qual é a saída? Qual é a solução? Moisés toca, o mar se abre, e a gente pode imaginar aquele povo passando pelo meio do mar. Você passaria? Eu te pergunto, você passaria? Se olhar aí, o texto vai dizer aqui que havia uma parede do lado direito e uma parede do lado esquerdo de água. Talvez 5, 10, 15 metros de altura, não sei, o texto não diz. Mas havia uma parede de água de um lado e do outro. Você passaria? É desafiador. A gente olha para aquilo e aquela água devia estar mexendo. Aí de repente passa um peixe, né? O peixe, né? Será que passava peixe ali? Não sei, né? O tubarão, a baleia, não sei. A gente aqui está só figurando, viu, irmãos? Mas a gente pode imaginar como um aquário gigante, e você saber que você está passando ali porque Deus deu uma ordem para que aquele povo pudesse marchar, caminhar, de que Ele estaria livrando aquele povo, e chegar lá do outro lado, o povo cantar a vitória. Talvez a gente esteja começando a entrar dentro desse mar vermelho. Talvez você esteja já no meio do mar. Talvez você já esteja quase aí, na beira do mar. Ou talvez amanhã seja o dia de você cantar a vitória, porque você confiou nesse Deus. Nosso desafio, amados, é continuar marchando. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para o que os seus olhos estão vendo, porque por muitas vezes os nossos olhos, eles são enganosos, eles nos enganam, mas Deus não. Deus não nos engana. E se Ele tem dado uma ordem para você para marchar, é porque lá do outro lado do mar você estará cantando a vitória
para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe e que essa palavra venha de encontro ao teu coração nessa noite, para a honra e para a glória do Senhor. Amém.